Revista Espírita. Terceiro ano, 1860. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Fevereiro de 1860. Os espíritos glóbulos. O desejo de ver os espíritos é uma coisa muito natural, e conhecemos poucas pessoas que não desejam gozar desta faculdade. Infelizmente é uma das mais raras, sobretudo, quando é permanente. As aparições espontâneas são bastante frequentes, mas são acidentais, e quase sempre motivadas por uma circunstância toda individual, baseada sobre as relações que puderam existir entre o vidente e o espírito que lhe aparece. Outra coisa é, pois, ver fortuitamente um espírito ou vê-lo habitualmente, e nas condições normais mais comuns. Ora, está aí o que constitui, propriamente falando, a faculdade dos médiuns videntes. Ela resulta de uma aptidão especial cuja causa é ainda desconhecida, e que pode se desenvolver, mas que se provocaria em vão quando não exista a predisposição natural. É necessário, pois, manter-se em guarda com outras ilusões que podem nascer no desejo de possuí-la, e que deram lugar a estranhos sistemas. Quanto mais combatamos as teorias duvidosas pelas quais se atacam as manifestações, sobretudo, quando essas teorias acusam a ignorância dos fatos, mais devemos procurar, no interesse da verdade, destruir ideias que provam mais de entusiasmo que de reflexão, e que, por isso mesmo, fazem mais mal que bem, expondo-as ao ridículo. A teoria das visões e das aparições é hoje perfeitamente conhecida, nós a desenvolvemos em vários artigos, e notadamente nos números de dezembro de 1858, fevereiro e agosto de 1859 no nosso livro dos médiuns, ou Espiritismo Experimental. Não a repetiremos, portanto, aqui, mas somente lembraremos alguns pontos de fato, antes de chegar ao exame do sistema dos glóbulos. Os espíritos podem se produzir a visão sob diferentes aspectos, por mais frequente é a forma humana. Sua aparição, geralmente, tem uma forma vaporosa e diáfana, algumas vezes vaga e indecisa. Frequentemente, à primeira vista, é um clarão esbranquiçado, cujos contornos se determinam pouco a pouco. Outras vezes, as linhas são mais acentuadas, e os menores traços do rosto desenhados com uma precisão que permite dar-lhe a descrição mais exata. Um pintor, nestes momentos, poderia seguramente fazer-lhe o retrato com tanta facilidade como faria para uma pessoa viva. As maneiras e o aspecto são os mesmos que durante a vida do espírito. Podendo dar todas as aparências ao seu perispírito, que constitui seu corpo etéreo, apresenta-se sob aquela que melhor pode fazê-lo reconhecer, assim, se bem que, como espírito, não tenha mais nenhuma das enfermidades corpóreas que poderia ter como homem, ele se mostrará estropiado, coxo ou corcunda, se julga oportuno para atestar sua identidade. Quanto à roupa, ela se compõe, o mais comumente, de uma roupagem que termina em longa túnica flutuante, pelo menos é a aparência dos espíritos superiores que nada conservaram das coisas terrestres, mas os espíritos vulgares, aqueles que se conheceram, quase sempre, têm a roupa que tinham no último período de vida. Frequentemente, têm atributos característicos de sua classe. Os espíritos superiores têm sempre uma figura bela, nobre e serena, os espíritos inferiores, ao contrário, têm uma fisionomia vulgar, espelho onde se pintam as paixões mais ou menos ignóbeis que os agitaram, algumas vezes ainda carregam os traços de crimes que cometeram ou dos suplícios que suportaram. Uma coisa notável é que, a menos de circunstâncias particulares, as partes menos desenhadas, geralmente, são os membros inferiores, ao passo que a cabeça,
o peito e os braços são sempre nitidamente traçados. Dissemos que as aparições têm alguma coisa de vaporosa, malgrado a sua clareza, poder-se-ia, em certos casos, compará-la à imagem refletida num vidro sem estanho, que não impede ver os objetos que estão por detrás. Bastante ordinariamente, é assim que os distinguem os médiuns videntes, eles os veem irem, virem, entrarem, saírem, circularem entre a multidão dos vivos, tendo ar, para os espíritos vulgares pelo menos, de tomarem parte ativa no que se passa ao redor deles, de se interessarem segundo o assunto, de escutarem o que se diz. São vistos, frequentemente, aproximarem de pessoas, lhes soprarem ideias, influenciá-las, consolá-las, se mostrarem tristes ou contentes com os resultados que obtêm, em uma palavra, é o duplo ou o reflexo do mundo corporal, com suas paixões, seus vícios ou suas virtudes, mais virtudes do que a nossa natureza material nos permite dificilmente compreender. Tal é esse mundo oculto que povoa os espaços, que nos cerca, no meio do qual vivemos, sem disso desconfiar, como vivemos no meio de miríades do mundo microscópico. Mas pode ocorrer que o espírito revista uma forma ainda mais nítida e tome as aparências de um corpo sólido, ao ponto de produzir uma ilusão completa e de fazer crer a presença de um ser corpóreo. Enfim, a tangibilidade pode se tornar real, quer dizer, que se pode tocar, apalpar esse corpo, sentir a mesma resistência, o mesmo calor que da parte de um corpo animado, e isso quase pode se desvanecer com a rapidez do raio. Não somente a aparição desses seres, designados sob o nome de agêneres, é muito rara, ela é sempre acidental e de curta duração, e não poderiam tomar-se sob essa forma, os comensais habituais de uma casa. Sabe-se que entre as faculdades excepcionais das quais o Sr. Home deu provas irrecusáveis, é necessário colocar a de fazer aparecer mãos tangíveis que se podem apalpar, e que, por outro lado, podem agarrar, apertar e deixar marcas sobre a pele. Os fatos de aparições tangíveis, dizemos, são bastante raros, mas aqueles que se passaram nestes últimos tempos confirmam e explicam aqueles que a história conta a respeito de pessoas que se mostraram, depois de sua morte, com todas as aparências corpóreas. De resto, por extraordinários que sejam semelhantes fenômenos, todo sobrenatural desaparece quando se lhes conhece a explicação, e se compreende, então, que longe de ser uma derrogação das leis da natureza não são senão uma sua aplicação. Quando os espíritos tomam a forma humana, não se poderia com isso enganar-se, mas assim não é quando tomam outras aparências. Não falaremos aqui de certas imagens terrestres refletidas pela atmosfera, e que puderam alimentar a superstição entre pessoas ignorantes, mas de alguns outros efeitos sobre os quais os homens, mesmo os esclarecidos, puderam se equivocar. É aí, sobretudo, que é necessário manter-se em guarda contra a ilusão para não expor-se a tomar por espíritos fenômenos puramente físicos. O ar não é sempre de uma limpidez perfeita, e há circunstâncias tais em que a agitação e as correntes das moléculas aeriformes produzidas pelo seu calor são perfeitamente visíveis. A aglomeração desses fragmentos forma pequenas massas transparentes que parecem flutuar no espaço, e que dão lugar ao singular sistema dos espíritos sob a forma de glóbulos. A causa dessa aparência está, portanto, no próprio ar, mas pode estar também no olho. O humor aquoso oferece pontos imperceptíveis que perderam sua transparência. Esses pontos são como corpos semi-opacos em suspensão no líquido do qual seguem os movimentos e as ondulações. Eles produzem no ar ambiente a distância,
por efeito de um engrossamento e da refração, aparência de pequenos discos, algumas vezes irisados, variando de 1 a 10 milímetros de diâmetro. Vimos certas pessoas tomarem esses discos por espíritos familiares que as seguiam e as acompanhavam por toda parte, e, em seu entusiasmo, verem figuras nas nuances da irisação. Uma simples observação, fornecidas por essas mesmas pessoas, vai reconduzi-las ao terreno da realidade. Esses discos ou medalhões, dizem elas, não somente as acompanham, mas seguem em todos os seus movimentos, vão à direita, à esquerda, para cima, para baixo, ou se detêm segundo os movimentos da cabeça. Essa coincidência prova por si só que a sede da aparência está em nós e não fora de nós, e o que demonstra, por outro lado, é que, em seus movimentos ondulatórios, esses discos não se separam jamais de um certo ângulo. Mas como eles não seguem com precipitação o movimento da linha visual, parecem ter uma certa dependência. A causa desse efeito é muito simples. Os pontos opacos, ou semi-opacos, do humor aquoso, causa primeira do fenômeno são, dissemos, como estando em suspensão, mas têm sempre uma tendência de serem, quando eles sobem, é que foram solicitados pelo movimento do olho de baixo para cima, chegados a uma certa altura, fechando-se o olho, vê-se o disco descer lentamente, depois deter-se, sua mobilidade é extrema, porque lhe basta um movimento imperceptível do olho para fazer percorrer ao raio visual toda a amplitude do ângulo em sua abertura no espaço, onde a imagem se projeta. Outro tanto dizemos das centelhas que se conduzem, algumas vezes, em maços ou feixes mais ou menos compactos, pela contração dos músculos do olho, e que se devem, provavelmente, à fluorescência ou à eletricidade naturais da íris, uma vez que são, geralmente, circunscritos na circunferência desse órgão. De semelhantes ilusões não podem provir senão uma observação incompleta. Quem haja estudado seriamente a natureza dos espíritos por todos os meios que a ciência prática dá, compreenderá tudo o que elas têm de pueril. Se esses glóbulos aéreos fossem espíritos, seria necessário convir que estariam constrangidos a um papel muito mecânico para seres inteligentes e livres, papel possivelmente fastidioso para espíritos inferiores, com a mais forte razão incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. Os únicos sinais que podem, verdadeiramente, atestar a presença dos espíritos são os sinais inteligentes. Enquanto não se provar que as imagens das quais acabamos de falar, tivessem elas mesma forma humana, têm um movimento próprio, espontâneo, com caráter intencional evidente acusando uma vontade livre, não veremos aí senão simples fenômenos fisiológicos ou de ótica. A mesma observação se aplica a todos os gêneros de manifestações, e sobretudo aos ruídos, às pancadas, aos movimentos insólitos de corpos inertes que milhares de causas físicas podem produzir. Nós o repetimos, tanto que um efeito não seja inteligente por si mesmo, independente da inteligência dos homens, é necessário considerá-lo duas vezes antes de atribuí-lo aos espíritos.